O dia da visão é para a gente relembrar algumas coisas. A visão vaza. A gente vai lidando com tanta coisa e vai se envolvendo com tanta coisa. E eu falei aqui domingo passado, a gente esquece do básico. E foi o básico que nos trouxe até aqui. E se nós começarmos a deixar o que é básico, nós podemos nos perder no caminho. Então, o que é um valor básico de uma igreja em célula? Foi aí? Tá ruim de ver, né? Nós temos que orar para um data show novo, um computador. Irmão, pela graça. Não dá para ver quase nada, né? Essa luz aqui está atrapalhando ainda. Primeira coisa, irmãos, cada casa é uma igreja. Se quiser anotar, anota. Cada casa é uma igreja. Isso é um valor básico de quem quer trabalhar com célula. A igreja não está mais presa num templo. A gente entende que onde o povo se reúne é igreja. Então quem recebe célula na sua casa recebe a igreja. Tem música na igreja? No culto? Tem música na célula? Tem palavra no culto? Tem palavra na célula? Tem comunhão no culto? Sim ou não? Tem comunhão na célula? Tem oração no culto? Tem oração na célula? Tem evangelismo no culto? Tem evangelismo na célula? Então tudo que tem na igreja tem na célula. Tudo que tem no culto. E aí, repare bem que o próprio linguajar da gente é um linguajar errado. Porque quando eu falo igreja, eu estou falando de culto. E não é. Quebrar isso é muito difícil. Nós temos que falar culto ou celebração e célula, porque a igreja tem nos dois lugares. Então cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Aqui é outra quebra de paradigma. Porque a célula ela está dizendo isso, todos temos que trabalhar e servir. Não existe uma pessoa que faz e outro que assiste. Todos nós temos que fazer. Cada casa é uma igreja e cada crente é um ministro. Isso é básico. E a gente precisa entender isso. A célula não é um show de um homem só ou de uma mulher só. A célula é um lugar para todo mundo fazer. Como é que eu vou botar uma pessoa que está chegando agora para fazer alguma coisa? Você tem que botar. Você tem que quebrar a barreira. Não sei se foi Cadinho que me contou. Cadê ele? Cadinho tem umas histórias. Ou Charles, não lembro mais. A gente vai ficando velho e as histórias vão entrando uma na cabeça, uma na outra. Que o cara falou, ia começar um engorda, não sei. E um visitante falou assim: uai, não vai ter oração aqui não? Isso não é coisa de crente? Deu um alerta no líder, né? Aí o líder devolveu e disse: então você ora. Você não está reclamando? Ora você. E o cara orou. Visitante. E aí? Então, a igreja célula quebra todos os paradigmas e todas as barreiras. Segunda coisa, o ministério é compartilhado. Não existe ministério de um só. A célula vem para fazer o pastor entender que ele tem que compartilhar o pastoreio e o líder entender que ele tem que compartilhar a sua liderança. Porque
existe o sacerdócio universal dos crentes. É livre acesso para todos. E acabou, irmãos, essa coisa do que a gente conhece como uma palavra difícil, mas que todo mundo observa, é o clericalismo. Ou seja, você achar que existe na igreja duas classes. Um que é o que faz, o que abençoa, o que pode ajudar, e o outro que está aqui para ser servido, para ser ajudado. Eu vi um pastor dizer que ele estava no púlpito e uma dona veio e falou: o senhor podia orar por mim? E ele estava ocupado e tinha um presbítero e disse: meu irmão, você pode orar por essa irmã aqui, por gentileza? E o presbítero foi lá, orou, e a mulher continuou em pé, parada. E ele agindo: o que foi, irmã? O senhor podia orar por mim? Eu vim aqui para receber uma oração. Aí ele já aloprou, entendeu o negócio. Chamou um adolescente e disse: vem cá, meu filho, ora por essa irmã aqui. Aí o menino orou. E a mulher continuou parada no mesmo lugar e disse assim: eu estou aqui para receber uma oração do pastor. A igreja em célula, ela acaba com isso. E é difícil, às vezes, para o pastor e para os membros entenderem o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Quem chega na igreja, já nesse sistema, tem mais facilidade de ser menos dependente de uma ou duas ou três pessoas, ou menos dependente do pastor. Quem está na igreja há mais tempo sente falta. E não tem nada errado em sentir falta, porque é um costume, né? O pastor nunca foi na minha casa, mas você também nunca convidou. Pensa, você precisa me ajudar. Às vezes eu erro e digo assim, alguém diga assim: pastor, o senhor podia ir na minha casa? Eu disse: eu vou. E a pessoa acha que é naquela semana, e eu não consigo ir na semana, a pessoa fica frustrada. Então a gente precisa começar a quebrar paradigmas. Achei sensacional aqui, aconteceu um culto de domingo. Eu estava aqui e uma pessoa, não sei se é visitante ou se é nova convertida, sei que ela não é membro da igreja, e ela procurou alguém e disse assim: eu preciso falar com o pastor, eu preciso apresentar para ele um pedido de oração. E aí a pessoa que recebeu essa demanda foi inteligentíssima, porque ela perguntou assim: quem é seu líder de célula? Fulano de tal. Então você vai falar com o seu líder de célula, e o líder de célula vai falar com o pastor. E assim ela fez, procurou o líder dela, e a líder dela veio e falou comigo, e foi entendido, e a resposta foi dada. Para essa pessoa falar comigo talvez seja uma coisa muito difícil. E se todo mundo que está nas células quiser falar comigo, não vai conseguir. Então o líder, às vezes, ele precisa matar isso no peito. Ele precisa absorver para ele e buscar resolver com livre acesso. Agora, o líder precisa ter livre acesso para poder falar e para poder perguntar e para poder resolver as coisas, ou com a supervisão ou com o pastor. Você precisa entender o seguinte: igreja e célula, ela funciona com duas asas. E Deus já fez a igreja pensando nisso e deixou isso já muito claro no Novo Testamento. Célula não é modismo. Alguém diz assim: inventaram esse negócio de célula e daqui a pouco vai passar. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver exatamente uma igreja que se reunia no templo e nas casas. A igreja, ela funciona nesses dois ambientes. Um ambiente que a gente chama de grande celebração, e o outro ambiente que é o ambiente da comunidade em menor escala. A comunidade do pequeno grupo é como se fosse o atacado e
varejo. Todas as duas asas têm sua importância. Durante milênios, durante séculos, a igreja só funcionou com a asa do atacado. E ela perdeu a força. Quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o que Deus quer e nos despertamos para essa visão, nós vamos entender que é isso que tem que acontecer. É uma igreja que funciona na celebração, eu já ia falar na igreja de novo, no culto, quando ela se reúne aqui no domingo, onde vem o ajuntamento de todas as células, de todas as pessoas, e aí quando vai para a semana, ela se reparte nas casas. E hoje nós temos 33 pequenos grupos funcionando. Quando começamos as células, alguém pensou assim, vai diminuir, porque a igreja agora só abre 2 ou 3 vezes na semana. Pelo contrário, se nós tínhamos 3 encontros por semana, ou 4 encontros por semana, agora essa igreja se reúne quase 40 vezes na semana. Porque tem 33 células que funcionam alguns dias na semana. E não é igreja? E não tem uma porta aberta ali para alguém entrar? E não está alcançando outras ruas, outros bairros, e a localização geográfica ela está ampliando? E ela reúne algumas vezes aqui no templo, na celebração ou no culto. Outra coisa, irmãos, a célula é a igreja, e tão importante estar no culto é estar na célula. Porque quando você falta ao culto, você falta a um encontro com Jesus. E quando você falta à célula, você falta ao encontro com quem? Com Jesus também. Então são 2 coisas básicas para todo crente: estar no culto e estar na sua célula. Infelizmente a cultura hoje é uma cultura complicada, que o domingo não é domingo, né? O povo trabalha domingo. O povo faz compra dia de domingo, não é não? E o povo vai aniversário dia de domingo. E crente faz aniversário dia de domingo, para piorar as coisas. Então você precisa pensar, porque senão a gente vai atrapalhar. Trabalhar, né, é uma situação mais complicada, mas a gente precisa olhar para isso com carinho, porque já viu a pessoa que diz assim, você podia ir na célula essa semana? Se eu não tiver outro compromisso, eu vou. Ué, então assume o compromisso, miserável, de ir. Pode ir, só se eu não tiver. Então, se você já tem um compromisso, quando é que funciona a sua célula? Quando que sua célula funciona, gente? Sábado? Que dia que é a sua célula? Segunda? Todo dia é dia de célula. A célula funciona todo dia. Pegadinha. Que dia que é a reunião da sua célula? Terça, sábado, domingo, né? Domingo não tem, né? É segunda, terça, quinta e sábado. Nós temos 4 dias com células aqui na igreja. Aquela hora e aquele dia, você tem um compromisso. Pode ser que aconteça alguma coisa que você não possa ir, tudo bem, mas é o seu compromisso. Como está aqui domingo, 7 da noite, para o culto, é básico. Aí se você vai estudar na EBD, já tive uma informação aqui, esse povo quer me matar,
200 pessoas inscritas na IBD. Sei onde a gente vai botar tanta gente. 3 turnos aí já. Então 200 alunos, 200 inscrições. É lógico que tem gente que está inscrito em 2 módulos, então isso aumenta um pouco. Então não sei se são 200 pessoas, mas 200 matrículas. Substância, coisa assim para a gente pensar. Então vai ter EBD, vai ter o encontro, vai ter o retiro, vai ter não sei o quê, vai ter o GD, mas o básico é culto e célula. Célula não é um apêndice da igreja que se encontra no domingo. Célula é igreja. A gente precisa colocar isso na cabeça. Não é uma igrejinha, é a minha igreja. É a igreja que você às vezes tem mais intimidade. Eu acho que foi uma coisa que nós líderes precisamos pensar. Porque quando a gente está no culto, as pessoas que mais têm proximidade com você são quem? As pessoas da sua célula. Então você precisa pensar isso. Não é para a gente poder cuidar da comunhão. Outra coisa, irmãos, os dons são dados a todos os crentes. Então todo crente tem dom para edificação do corpo. E quando a gente entende que todos temos dons, acaba o espaço para o estrelismo. Nós não podemos cair nessa cilada de que alguém é mais especial do que o outro. Nem a pessoa se considerar, nem a gente considerar a pessoa. Nós temos que entender que todos nós temos o nosso papel. As posições são diferentes. É igual marido e mulher. Quem é o mais importante da casa? É o marido ou a mulher? Cada um tem um papel. O problema é você não entender e misturar. Ou o problema é você achar que por você ter um papel de líder, por exemplo, da família, você é mais importante. Não é isso. Então o líder, ele tem uma posição, ele tem um papel, mas ele não é mais importante do que qualquer membro da sua célula. E assim vai. Célula não é um show de um homem só. Célula é um lugar onde homens trabalham juntos para Jesus brilhar. O foco da sua célula tem que estar voltado para Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Se você tirar Jesus do centro, você perdeu o foco da célula e você vai ter dificuldade. Outra coisa, líder, vou te dizer, descentralize. Para de centralizar as coisas, todas em você. Experimenta. Vai experimentando. Mas se a pessoa fizer errado. Uai, você quando começou não fez nada errado? Para e pensa. Nós temos que descentralizar. E outra coisa, quanto mais controle você tiver, menos crescimento você tem. Se você quer crescer, perca um pouco do controle. Para de querer ter tudo aqui, nas suas mãos. Eu fiz uma coisa aqui proposital o ano passado, quase ninguém percebeu. E falei isso no presbitério, teve pastor que caiu a boca assim, o queixo cá embaixo. Eu falei assim, nós estamos acabando de sair de 24 horas de oração, onde eu não botei o pé lá 1 minuto. E aconteceu. Se teve alguém que reclamou, sentiu minha ausência, não sei. Mas eu não vim aqui 1 minuto nas 24 horas de oração, e as 24 horas de oração, eu só recebi as notícias. 4 horas da manhã tinha um grupo,
O outro me disse, pastor, entrei aqui 11 da noite, estou aqui, cheguei aqui de manhã, está o cara aqui. Nem em casa foi. E 24 horas de oração rolou. Por que tudo na igreja o pastor tem que estar com a cara enfiada? Agora você precisa trazer isso para menor escala. Nem tudo que acontece na sua célula, você bota a mão. Delega. Descansa um pouco, né? Dizem que o bom líder é o desnecessário. Ele está ausente e a coisa funciona como tem que ser feita. Não, você não pode ser omisso, mas você precisa aprender isso. Deixa o povo quanto mais madura a célula, aprende isso você que é LT e às vezes fica reclamando do seu líder, que eu sei que tem tudo isso. Quanto mais madura a célula, menos o líder aparece. E é exatamente isso mesmo. Porque ele está ali para deixar os outros brilharem, para fazer os outros crescerem. Então você está vendo que a sua célula está preparada, que seus LTs estão preparados, dá um passo para trás e deixa a turma. Deixa o povo. Toda visita você tem que estar, toda oração você tem que fazer, tudo você... Não. Por isso que eu gosto do Casa de Paz. Não sei se nós vamos fazer esse ano, estou orando. Mas já vi um outro projeto chamado Trazendo a Arca. A célula, ela se multiplica em 3 durante 4 ou 5 semanas. Calma aí, é muita coisa. A minha cabeça já está lá na frente. Então você precisa pensar. Os LTs têm que trabalhar. Deixa o povo fazer. Homens trabalhando junto para Jesus. Centraliza. O pastor titular, ele está à frente e coordena as células. É uma coisa que eu não posso abrir mão jamais. Louvado seja Deus, porque o nosso conselho entendeu isso. E me deu carta branca para liderar as células. Não me perturba em nada. Quem é líder, quem é supervisor, quem você faz, se não faz. E é lógico que eu presto contas, mas a coordenação é minha. Eu não posso delegar isso para outra pessoa, porque se não está no meu coração, não está no coração da igreja. Outra coisa, irmão, para trabalhar com célula, o pastor titular deve fazer planos para ter um ministério duradouro na igreja. Quem quer ir embora da igreja não pode trabalhar com célula. Célula é um projeto para gente que quer ficar no mínimo 40 anos pastoreando a igreja. Amém. Deus, vamos orar, porque a questão não é só sair, a questão é se manter vivo, né? Em tudo isso. A agenda da igreja e a estrutura da igreja precisa mudar para a implantação de célula. Porque se a célula virar um programa da igreja, ela começa a ficar com dificuldade, que é o que muitas vezes nós erramos aqui, precisamos ajustar isso. O principal funcionamento é o culto e as células. Se o líder está sufocado, ele está atolado com muitas coisas, se há muitos eventos, muitas programações, e ele não consegue dar a devida atenção à sua célula, está errado. O erro é do líder, o erro é do supervisor, o erro é do coordenador, o erro é do pastor. Não pode uma igreja estar envolvida com 1000 coisas se ela quer trabalhar com célula. E isso é o que eu tenho visto com mais dificuldade de algumas igrejas aí. Porque os irmãos sabem, a gente sai, a gente conversa com vários pastores, a gente dá palestra. E aí eu digo assim, sua agenda tem que mudar. E o cara diz, não, mas a agenda da minha igreja não muda. Há 20 anos é assim. Então não tem como. Se todo sábado tem um aniversário não sei de quê, né? O aniversário das mulheres, o aniversário dos homens, o aniversário das crianças, o aniversário da escola dominical, o aniversário do aniversário, o aniversário da organização, o aniversário da reorganização, o aniversário do Ministério do Louvor, o aniversário da coreografia. Ai, que saco, que monte de aniversário é esse? Que povo para gostar de aniversário, gente? Acho que não tem o que fazer.
Aqui na igreja, é o aniversário da igreja, um domingo só no ano, está muito bom, bate parabéns, ora, agradece e pronto. Aniversário da célula, pelo amor de Deus. Se célula não faz aniversário, né? Então, gente, é simplificar o negócio. E outra coisa, ajuda a célula, vamos continuar. Atrapalha a célula, corta. Só existe encontro com Deus, porque o encontro com Deus favorece a célula. É para a célula crescer, para fortalecer a célula. E assim vai. A gente tem que pensar nesse nível. Outra coisa, a célula deve manter o tamanho ideal para que todos presentes sejam participantes. Por isso, toda célula precisa começar já pensando em multiplicar. Porque você sabe que existe um número X, que se passar desse número, atrapalha a intimidade e a comunhão. Então, se eu quero ganhar pessoas e eu quero manter meu grupo pequeno, qual que é a solução para essa equação? Multiplicar. A multiplicação é o alvo principal? Não. Ganhar pessoas é o alvo principal. Fazer discípulos é o alvo principal. Só que se eu quero fazer discípulo e eu quero manter o grupo pequeno, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Então nós temos aprendido, e algumas igrejas levam a sério o princípio de Jetro, que são 10 pessoas. Passou de 10, já pode multiplicar. Nós aqui trabalhamos com 15. Então você que tem uma célula, quando você chegar a 15 ou mais de 15, a sua célula precisa multiplicar, senão ela vai começar a declinar. Para e pensa. E se não chegou a 15 ainda, você nem fala em multiplicação, você fala em ganhar pessoas para chegar nas 15. Esse é o foco. E aí nós temos que ter um novo líder, novo anfitrião, etc, etc, etc. Se eu tenho um grupo de 8 firmes, se cada um levar mais um e consolidar, quantos eu vou ter? Em um ano. É muito. É muito você levar uma pessoa para a célula e consolidar, e aí essa célula passa a ter 16 e que vai multiplicar. O foco da célula é aplicar a palavra de Deus à vida das pessoas. Por isso a gente trabalha com perguntas e respostas. Você precisa entender como que a pessoa está aplicando aquela palavra no coração dela. E o líder precisa ficar atento. Já contei isso aqui, já contei por líderes uma vez, que eu fui numa supervisão, e aí eu estava falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Só que o foco que eu estava dando era um foco de multiplicação, não lembro exatamente o que era. Sei que era o foco A. E aí o líder perguntou: gente, a mensagem domingo foi sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O que você entendeu? Aí o cara falou B. Eu falei: não é possível, eu não falei nada disso. E o líder falou: muito bem, irmão. É isso mesmo que o pastor quis dizer. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu estou pregando inglês, grego, línguas estranhas, tem alguma coisa errada. E aí, líder aqui sabe, quando um sai do caminho, o que acontece? Sempre vai ter um bonitão, ou duas, ou três, ou dois, ou três, que vão atrás. E se você não puxar de volta, descamba o negócio. Agora, célula não é aula. É outra coisa que me deixa irritado, o líder querendo dar aula na célula. Nós que somos professores, pastor, temos essa tentação. Chegar na célula e querer dar aula. Porque não sei o quê, não sei o quê. 40 minutos o cara falando. Ninguém aguenta. Então você pergunta. Outra coisa, quanto menos você falar, melhor será a sua edificação. E outra coisa, se você pergunta e responde, a pessoa já não tem mais nada para falar. Então faz a pergunta e
Segura o bico e deixa o outro falar. Depois, no final, você conserta, se tiver conserto, né? E ajusta. E no final você faz uma conclusão, um apanhado e ora pelo povo. É assim que funciona. Irmãos, aplica a palavra de Deus ao coração das pessoas. O que você entendeu? O que Deus está fazendo na sua vida? Qual o testemunho que você tem para contar? O que você vai mudar? O que você está pensando em fazer a partir disso que você aprendeu? Como que a sua família vai melhorar? Como que você vai ser o melhor? Você tem que fazer a pessoa refletir e pegar aquilo que você está querendo passar para ela e trazer em mudança na vida. Porque é isso que faz o crescimento acontecer. E às vezes acontecem coisas lindas. Você começa uma célula, dali a 6 meses você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, não é possível, criei um monstro. Porque a pessoa cresceu tanto, né, mudou tanto, às vezes nem a pessoa percebe como que ela está diferente. Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. Você olha e vê assim, vale a pena o negócio, está mudando. Está mudando, e às vezes é aquele povo que diz assim: ninguém tem jeito, não tem jeito mais, vai. Esse aí é Gabriela, né? Vai morrer assim, esse miserável. E aí alguém começa a aplicar a palavra de Deus, começa a curar e começa a trabalhar. Célula é uma máquina de guerra ágil, feroz e eficaz. Se souber ser bem usada, vai saquear o inferno. Vai saquear o inferno, não tem jeito. Porque vai ganhando um, que vai ganhando outro, que vai ganhando outro, que vai ganhando outro, que vai mudando, que vai acontecendo, que vai chamando. E a coisa vai funcionando. DNA da célula. DNA da célula são os 3 P's. Presença. Fala presença. Primeiro P. Presença, poder e propósito. Se você não tiver essas 3 coisas na sua célula, você está perdido. Presença de Deus. Jesus, o centro de todas as coisas. Segundo, poder. E o poder da célula é oração, jejum e dons espirituais. É isso que traz o poder de Deus para dentro da célula. E propósito. Qual que é o nosso propósito? Evangelizar, edificar, ganhar vidas. Para e pensa. Se tem isso tudo na sua célula, é receita de sucesso. Presença, poder e propósito. O objetivo da célula é levar seus membros à maturidade. Quanto mais maduros, mais parecidos com Jesus nós vamos nos tornando. Então, lembra lá, e a gente precisa relembrar disso, daquela espiral de crescimento, que você tira a pessoa lá do mundo, você põe ela lá na célula, e ela se torna uma visitante. Depois de visitante, ela se torna o quê? Membro da célula. Aí eu quero que essa pessoa entregue a vida a Jesus, não é isso? Vira um novo convertido. Depois de novo convertido, ele vai para onde? Batismo. Depois do batismo ele vai continuar sendo preparado. Daqui a pouco ele vai se tornar um LT. E lá na frente ele vai ser um novo líder. Todo mundo já tem o caminho traçado. O que eu tenho que fazer? Pegar a pessoa que está lá fora e transformá-la num líder de célula. Você não acredita que isso pode acontecer, não? Amém, irmão? Então é isso, gente. Você ter isso na consciência. Se a pessoa é visitante, eu quero que ela se torne o quê? Nova convertida. Se ela é nova convertida, eu quero que ela batiza. Se ela já é batizada, eu quero que ela seja o quê? Uma líder de treinamento. Se ela é líder de treinamento, eu quero que ela seja o quê? Uma líder de célula. Se ela já é líder de célula, eu quero que ela se transforme em quê? Num bom líder para multiplicar a sua célula. E quando ele multiplica a célula e se prepara, vai virar um supervisor. E se ele é supervisor e tem muita célula, daqui a pouco ele vai ser um pastor de tempo integral. Esse é o caminho que está na nossa cabeça e precisa estar na sua. Tanto para você seguir, tanto para você ajudar outras pessoas a seguirem.
Quem entendeu diz amém. Ninguém constrói uma comunidade. A comunidade já existe. A comunidade começou na Trindade, porque nós temos um Deus que é único, mas Ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho. Então a comunidade, a comunhão já começou na Trindade. Então não existe célula nem igreja sem comunhão, porque nós somos atraídos para a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com outros irmãos. Outra coisa, irmão, se Cristo morreu, todos nós precisamos morrer. Eu vi o pastor Márcio Valadão falar um negócio sensacional a respeito de morte, ou de morrer para si mesmo. Jesus falou, cada um precisa ir para a cruz, não é isso? Aí você pensa, eu quero ser crucificado porque eu preciso morrer para mim mesmo. Amém? Porque se não for assim, não serve para ser discípulo de Jesus, não é não? Então você pensa em você na cruz. Você vai se pregar na cruz? Vamos supor que você aceite e você acha que você pode se pregar na cruz. Quantos braços você tem? 2. Então você está lá na cruz, você quer pregar seus pés. Você pega o martelo e o prego e martela e se mata lá na cruz. Mas não é suficiente, tem que prender os outros braços. Aí você tem quantos braços? Então você bota o direito, você consegue pregar. Quem vai pregar isso aqui? Quem vai pregar isso aqui? Então, para você morrer, você precisa deixar alguém te pregar na cruz. Entendeu ou não? Entendeu? Por que você está reclamando se a pessoa está te pregando na cruz? Você não quer morrer? Você não tem que morrer? E para você morrer, Deus vai levantar alguém para te pregar lá. Glória a Deus, né, irmão? Pegou. É só assim. Entendeu a visão ou não? E às vezes é a sua mulher que vai te pregar na cruz, seu marido, que você tem que morrer para si mesmo. Não é? Para amadurecer, para crescer. Põe uma coisa no coração: crente muito vivo dá trabalho. O bom crente é o morto. Igreja que está dando muito trabalho como a nossa é porque o povo está muito vivo. Nós temos que ir para a cruz, morrer para a nossa própria vontade, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio pensamento e passar a viver para Deus, gente. Se o ego está muito vivo, nós só vamos ter problema. E a gente precisa matar o nosso ego. E para matar o nosso ego, nós temos que nos deixar matar, muitas vezes, por pessoas. Célula muito viva dá problema. Então você já tem uma lição de casa. Chegar da sua célula e dizer: olha, irmão, nós temos que morrer. Você quer que essa célula multiplique? Morre. E Jesus falou: se o grão de trigo cai no chão, não morre, não gera fruto. Morre, gera fruto. Não demos uma palavra aqui, meu Deus do céu, em dezembro, não sei se vocês lembram, sei que eu vou ter que pregar de novo, que para ter multiplicação é preciso ter crucificação. É preciso morrer para si mesmo. Para a semente gerar fruto, tem que morrer. Tá bom, vamos para frente. Se Cristo é o cabeça, tem vida. O poder de Cristo se manifesta em 3 coisas: dom, oração e palavra. Não tem outra conversa. Tem que ter oração na célula, porque a oração traz a presença de Deus para a célula. Palavra é a palavra que liberta. Para de contar historinha e fala da palavra. E outra coisa, você não pode dar aquilo que você não tem. Você não ora, você não lê a Bíblia, você é um líder que está com a vida devocional arrasada, a sua célula está a sua cara. Porque a sua célula é a sua cara. O supervisor, o pastor, não precisa nem saber muito. Ele olha para o líder, ele já sabe como é que está a célula do cara.
E assim vai. E não reclama dos seus discípulos, porque você tem o discípulo que você merece. Não sou eu que dou, não, gente. É Cristo que dá. É Cristo que dá. Está muito difícil. O povo é muito difícil. O povo é irresponsável. O povo é insubmisso. O povo é isso. Bota um espelho na sua frente e vê se você não é parecido. Agora, tem um sucesso aí, um segredo. Muda! Muda! Que o povo vai mudar. Entendeu ou não? Muda você primeiro e a sua célula muda. Eu quero que a minha célula ore mais. Começa você orando. Né? E a coisa vai. Propósito da célula, estou acabando. Santificação, comunhão, evangelismo, edificação, discipulado, estudo da Bíblia, batalha espiritual e ministério. Tem tudo na célula. Tem santificação, tem comunhão, tem evangelismo, tem edificação, tem que ter discipulado, tem que ter estudo da palavra, tem que pisar na cabeça do capiroto e tem que trabalhar. Outra coisa, célula foi feita para vencer. Se Jesus sai da célula, ela fica doente. Eu falei aqui, eu nunca vi uma célula acabar por falta de gente. Eu já vi célula acabar porque líder jogou a toalha. Então, se a sua célula está com pouca gente, ela não vai acabar se você perseverar. Agora, se você desistir, ela acaba. Vai chegar uma hora que o deserto vai passar. Começa com 3 só, né? O 4. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já está bem demais, né? Se não for ninguém na reunião, já vai 4. Você mais a Trindade. Pronto. E ora, e convida, e trabalha, e persevera, e paga o preço. Eu vi o pastor Aguiar falar, estava em Guarapari, está saindo agora. Ele disse que ele começou a célula, ele sozinho. Ele botou 12 cadeiras e saiu convidando mais de 40 pessoas. Na primeira reunião tinha quantas pessoas? 4. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele chorou. E na segunda reunião, mais 40 convites, quantas pessoas? Os 4 de novo. 1 mês. Não deu ninguém na célula. E ele perseverou. E ele disse, dessa célula, só dessa célula, já saíram mais de 5 pastores. Pessoas que ele ganhou para Jesus. E trouxe. E são histórias assim extraordinárias. Eu vi falar de um anfitrião que era cego. Anfitrião cego. E ele convidou, e ele era um dos melhores anfitriões que tinha na igreja. E um dia ele levou uma mulher, soube que o pastor ia lá na célula, levou uma mulher cega, vizinha dele, convidou a cega. No meio da célula a mulher foi curada e passou a enxergar. E o anfitrião continuou cego. Já vi história de líder de célula gago. E aí o pastor disse, quando o gago chegou, ele disse, eu posso ser líder? Nem eu sei imitar gago. E o pastor disse assim, meu filho, faz o curso, né? Tipo assim, né? Não quero te desanimar não, vai estudar. O cara estudou, se tornou líder, é um dos líderes que mais multiplica, sabe por quê? Porque ele é gago, não pode falar muito. Então ele divide as tarefas, o povo vai crescendo, vai multiplicando, vai alcançando. Quem faz as perguntas é o povo, ele vai falar como? Então ele já treina, você faz a pergunta, você faz, e a coisa vai funcionando. Aí eu estava num congresso e um monte de pastor dizendo, ô Senhor, um gago desse na minha igreja. Vamos parar, irmão. Vamos pedir a Deus que nos ajude a voltar para o básico. O básico do básico. O básico é ter uma igreja que tem uma grande celebração e está na célula, e essa célula tem intimidade.
Porque senão está virando apenas uma reunião. Então precisa voltar para isso. Outra coisa, irmãos, nós precisamos voltar para as raízes. Nós estamos sendo muito atacados com relação a pacto de sigilo. Então precisa pensar e orar. Pensar e orar. Uma das pessoas que mais me desanimou quando eu comecei a trabalhar com célula foi que ela disse assim: nunca vai dar certo, porque o povo é fofoqueiro. O cara fala um segredo na célula, amanhã está no jornal. Igreja não vai funcionar dessa maneira. Então nós precisamos pensar, orar e voltar para o básico, porque senão vira apenas um clichê. O que acontece na célula, morre na célula. Será mesmo? Vamos ter cuidado. Vamos olhar para a comunidade, para ter uma comunidade, um ambiente de confiança, de zelo, de amor, de carinho. De vez em quando eu pergunto para os meus líderes: você se sente amado ou usado? Pergunta para o seu membro da sua célula, para o seu LT, se tiver coragem. E se tiver um LT sincero, ele fala: olha, eu estou mais usado do que amado, hein? Para e pensa. Fala para o seu anfitrião: você se sente amado ou usado, irmão? Porque se você está usando as pessoas, não vai funcionar. O que marca as pessoas é o amor. Meu líder é complicado, meu líder é ignorante, meu líder é assim meio seco de agrado, meu líder sei lá o que ele é, mas uma coisa eu tenho certeza: ele me ama. Eu olho para ele e eu vejo, está ali um cara que me ama, está ali uma dona que me ama. Isso vai marcar as pessoas, né? A gente precisa pedir a Deus para demonstrar amor no olhar. Difícil, irmãos, mas é possível. Morre para você mesmo e vai viver para Deus.